Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos ver o assunto do segundo ano, que dá continuidade à nossa matéria, e nós vamos ver introdução à termoquímica. Bora lá. Gente, termoquímica, por definição, é parte da química que estuda as variações de calor nas reações, tá? Então, quando você tem, por exemplo, o derretimento do gelo, a formação da neve, a ebulição da água, a evaporação, a condensação da água, quando a água se forma na parte exterior de um copo gelado com líquido gelado, aí você tem alguns exemplos de variação de calor, ou esquenta ou esfria. E aí você tem exemplos de reações termoquímicas. A reação, ela pode sofrer um ganho ou uma perda de calor. E essa quantidade de calor que será absorvida ou liberada, perdida ou ganha, né? Ela é chamada de entalpia e simbolizada pela letra H maiúscula. Então, se você bota um deltazinho, aquele triângulozinho lá da matemática, da física, na frente do H, aí você tem a variação de entalpia, que é a quantidade de calor total dentro de uma reação que foi ganha ou que foi perdida, tá? De acordo com a quantidade de calor perdida ou ganha, cada reação termoquímica vai ter uma classificação. As reações podem ser endotérmicas, quando a reação ocorre pela absorção de calor, pelo ganho de calor. Por exemplo, quando o gelo derrete, o que é o derretimento do gelo? É a água que está no estado sólido aquecer, ou seja, ganhar calor e derreter. Então, esse processo, que também é chamado de fusão, é um processo endotérmico. Aí, nesse caso, você vai ter uma variação de entalpia com sinal positivo, ou seja, o ΔH é maior que zero. Atentem para essa informação. Quando a reação é endotérmica, o ΔH é positivo. Já as reações exotérmicas, elas ocorrem o contrário da endo. A exo, ela libera calor, ela perde calor para o ambiente. Um exemplo desse tipo de reação é a combustão de lenha em uma fogueira. Por quê? A professora, ela aquece, certo? A reação já tem muito calor. Então, ela perde calor para o ambiente. Por isso que em locais que são mais frios, o pessoal faz acampamento, é costume fazer uma fogueira. Para quê? Para aquecer ao redor, já que esse tipo de reação libera calor com facilidade. Aí, no caso da reação exotérmica, você vai ter um ΔH negativo, ou seja, menor que zero. Lembre-se, reação exotérmica, entalpia é negativa. Bom, outros exemplos aqui de reações endotérmicas. A fotossíntese também é um exemplo de reação endo, porque o calor do sol é absorvido pelas plantas. E a evaporação. Para a água evaporar, ela precisa aquecer, ou seja, ganhar calor. Então, os dois exemplos de reações endo. Enquanto que os exemplos de reação exotérmica são a formação da neve. Como a gente sabe, para a água virar gelo, ela precisa resfriar, ela precisa diminuir sua temperatura. E isso está relacionado à perda de calor. Gente, toda e qualquer reação de queima, que também é chamada de combustão, é um exemplo de reação exotérmica. Então, queimar papel, queimar a gasolina no motor do carro, queimar o gás butano na boca do fogão, qualquer tipo de queima, que é chamado de combustão, é exemplo de reação exotérmica. Todas elas liberam calor, tá? Bom, para terminar, a gente vai ver aqui como as equações termoquímicas são reconhecidas pelo valor do seu ΔH. Veja bem, você vai reconhecer pelo sinal do ΔH. Nessa primeira, você tem lá no final ΔH igual a mais 394. Então, atente para o sinal positivo, a reação é
endotérmica. A segunda, ΔH igual a menos 284. Se o sinal é negativo, a reação é exotérmica. Item C, o ΔH é mais 110. Sinal positivo, reação endotérmica. Item D, ΔH igual a mais 284. Se o sinal é positivo, de novo é endotérmica. E para terminar, ΔH igual a menos 394. Sinal negativo, reação exotérmica. Pessoal, era isso. Valeu, um beijo.